Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui para te ensinar tudo que você precisa de essencial para a sua prova. A gente vai começar agora o nosso volume 7, que fala sobre geometria plana. A gente vai começar falando sobre os triângulos. O que são triângulos? São polígonos de 3 lados e 3 ângulos, beleza? Como que eu classifico esses polígonos? Primeiro, eu vou olhar essa classificação do triângulo quanto aos lados. Por quê? Porque eu tenho 3 tipos de triângulos diferentes com relação aos lados. Primeiro chama equilátero. O que é isso? É quando ele tem 3 lados iguais e, consequentemente, vai ter 3 ângulos iguais também. Depois eu venho com o isósceles. O isósceles ele possui 2 lados iguais, consequentemente, os 2 ângulos da base aqui também são iguais. Beleza? E escaleno, quando eu tenho 3 lados diferentes, consequentemente 3 ângulos diferentes. Só para vocês terem uma noção, a gente costuma usar a palavra congruente em vez de igual. Congruente significa mesma medida. Eu estou falando igual para ficar de uma maneira mais fácil de vocês entenderem. Tudo bem? Aqui nos triângulos a gente também consegue classificá-los quanto aos ângulos. Aqui a ideia é que eu tenho um que chama acutângulo. O que é isso? É quando todos os ângulos são menores que 90 graus. Ou seja, todos esses ângulos que eu tenho aqui, ó, são ângulos entre 0 e 90 graus, certo? Só que não pego 90, é entre 0 e 90. Já aqui é um segundo tipo que chama retângulo. Ele possui um ângulo de 90 graus, certo? Então se tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de retângulo. Um caso muito importante que a gente vai estudar muito nesse volume 7. E o terceiro caso é o obtusângulo. É que ele tem um ângulo maior que 90 graus. Ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. Vale a pena completar aqui, ó, menor que 180. Certo? Porque senão não sobra espaço para os outros ângulos. Vocês vão entender isso porque na hora que eu te falar sobre a relação da soma dos ângulos. Beleza? Então a gente tem esses 3 tipos aqui com relação aos ângulos. Uma coisa que eu não podia deixar de falar para vocês é de 2 teoremas muito importantes que a gente tem dentro dos triângulos. O primeiro é o que a gente fala sobre a soma dos ângulos internos. Eu tenho 3 ângulos internos em um triângulo. O que eu posso falar sobre a soma deles? A soma deles é sempre igual a 180. Sempre, qualquer triângulo, a soma dos 3 ângulos de dentro é 180. Então eu coloquei aqui, ó, A mais B mais C igual a 180. Por exemplo, se eu tenho esse triângulo aqui, ó, 60, 50 e x. O que eu posso falar sobre o valor de x? O x ele vai ser 180 menos esses 2 ângulos. Por quê? Porque a soma tem que dar 180. Se você fizer 180 menos 60 menos 50, você vai ver aí que o x ele é igual a 70. Beleza? Só que no triângulo ele também possui ângulos externos. Então, não só o triângulo, como todos os polígonos, mas aqui a gente tem esse teorema dos ângulos externos. O valor de cada ângulo externo é igual à soma dos 2 ângulos externos não adjacentes a ele. Vamos de novo. O valor de cada ângulo externo é igual à soma dos 2 ângulos internos, certo? Internos, não adjacentes a ele, longe dele. O que é isso? No desenho eu te explico melhor. Repara bem, eu tenho os ângulos internos A, B e C. Eu tenho os ângulos externos X, Z e Y. Repara que a soma do interno com um externo é sempre 180. Ó. X com B dá 180, Z com C dá 180, A com Y dá 180. Então o que eu falo? O ângulo X, ele é igual à soma dos 2 internos, ó, que estão longe dele. Repara bem, X, A e C está longe dele. A mesma coisa eu posso fazer para o Y. Ó. Olha o Y. Y está aqui. O valor do Y vai ser do B e do C juntos. Ok? O valor do Z, o valor do C vai ser A e B juntos. Tudo bem? Então esses 2 teoremas são muito importantes para a nossa aula de triângulos. Beleza? Além do teorema dos ângulos que eu falei com vocês, a gente tem um teorema muito importante no triângulo, que é um teorema com relação aos lados dele, chamado de teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas o que é isso? O que é hipotenusa? O que é cateto? Como que isso funciona? Presta atenção. O triângulo retângulo é um triângulo tão importante que deram nomes para cada um de seus lados. O lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Os outros 2 lados que estão adjacentes ao ângulo de 90 são catetos. Eu chamei essa aqui de hipotenusa A, este cateto de cateto C e este cateto de cateto B. O que eu posso falar? O que o teorema de Pitágoras fala? Que se eu pegar o valor de A e elevar ao quadrado, tem que ser igual a eu elevar o B ao quadrado e somar com o C ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver se isso funciona. Trouxe um exemplo numérico aqui, ó. Se eu fizer 5 ao quadrado, isso tem que ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se você verificar aqui, ó, 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado
9, 4 ao quadrado, 16. Se você somar 9 mais 16, vai ficar, ó, 25 igual a 25. Logo, esse triângulo é um triângulo retângulo porque tem o Teorema de Pitágoras e o Teorema de Pitágoras é válido para todo triângulo retângulo. Tudo bem? Uma coisa muito importante dos triângulos que eu não podia deixar de falar com vocês é sobre a área desse triângulo. Como que eu calculo a área de um triângulo? Para a gente calcular a área de um triângulo, a gente vai seguir a ideia básica de que a gente tem que fazer sempre. Base vezes altura dividido por 2. Tá bom, como que fica isso? Olha só, se eu tenho um triângulo retângulo, é fácil de você ver que aqui é a base e aqui é a altura. A altura é a distância do vértice mais alto até a base, certo? Base vezes altura tá aqui, base vezes altura. Ah, mas e se o triângulo não for retângulo? Você vai ter um triângulo desse tipo aqui, certo? Um triângulo que não é retângulo e a sua altura vai estar aqui, ó, no meio, a distância entre o vértice e a base, certo? Base vezes altura dividido por 2. Tudo bem também. Só que o que pode acontecer? Em um caso especial, quando o nosso triângulo é um triângulo equilátero, vale lembrar o que é um triângulo equilátero? 3 lados iguais, pode ser que o exercício não te dê a altura. Se ele não te der a altura, como que você vai fazer para descobrir essa área? Você consegue descobrir a altura usando o Teorema de Pitágoras que eu ensinei para vocês agora. Usou o Teorema de Pitágoras, vocês vão chegar que a altura ela vale isso aqui. E aí a gente já tem uma fórmula pronta para a área do triângulo equilátero para você não precisar ter esse trabalho. É só você fazer lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Pega a medida do lado, eleva ao quadrado, multiplica por raiz de 3, divide por 4. Essa aí vai ser a área do triângulo, beleza? Bom, pessoal, terminamos aqui nossa primeira aula do volume 7, que eu comecei a falar para você sobre triângulos, mas na nossa próxima aula eu vou continuar e vou falar para você sobre semelhança de triângulo. Então, se você está gostando, não esquece, curte, comenta, compartilha com os amigos e vamos juntos para a faculdade no ano que vem. Valeu!